O outro joga no rio Tietê toda espécie de lixo, qualquer coisa que venha estragar a água. Estamos pecando juntos. Pecado social. Estamos matando o berço da vida, a natureza. Mas também podemos pecar juntos diante da política, quando não assumimos os nossos deveres de cidadãos, quando não damos importância ao voto, quando brincamos com o voto, quando não percebemos que o voto é um instrumento fundamental da democracia e que por meio do voto eu posso de fato mudar a sociedade, posso dar um novo rumo à sociedade. Pecamos juntos quando juntos não valorizamos o voto, quando tudo para nós não passa de uma brincadeira. Mas pecamos juntos também na cidade, quando andamos pelas ruas da cidade e não obedecemos, por exemplo, as leis do trânsito, muitas vezes matando pessoas, quando não respeitamos o direito do outro no trânsito. É um pecado social. Pecamos juntos também quando apoiamos ideologias negativas, quando apoiamos questões que atacam a moral cristã, como por exemplo o aborto, quando juntos defendemos o aborto e não somos juntos favoráveis à cultura da vida e acabamos nos entregando à cultura da morte. Poderíamos então resumir tudo isso dizendo que nós pecamos individualmente e pecamos socialmente. Existe o pecado social e o pecado individual. O pecado social também é aquele onde não partilhamos os nossos bens com as pessoas mais necessitadas. Quando falamos que os pobres são problema do governo, estamos também deixando de lado a orientação de Jesus Cristo. Acima do governo, para nós cristãos, temos o Evangelho, a palavra de Deus, o exemplo de Jesus Cristo. Somos todos pecadores, quem mais, quem menos, e todos precisamos do perdão de Deus. Mas o perdão de Deus é muito mais que um ato mágico. O perdão de Deus é a oportunidade que cada um recebe para recompor, na medida do possível, o espaço que marcou com o erro. Então, perdoar alguém não é apenas uma posição intimista, mas é sempre uma atitude relacional. Se eu briguei com alguém, não basta um arrependimento interior. O Evangelho nos fala que devemos agir de tal forma que o outro perceba o nosso arrependimento e que juntos podemos construir uma nova relação. Perdoar é a missão de cada um de nós.
Os pecados sociais só serão perdoados se mudarmos as nossas atitudes, se assumirmos atitudes éticas na sociedade. Aí o pecado pode ter o perdão. Não basta pedir perdão a Deus e dizer Ele me perdoou. Ele exige de nós um processo novo de comportamento, uma nova maneira de se viver. E portanto, por mais que acusemos os nossos pecados ao sacerdote, permanece sempre o nosso dever de refazer o caminho naquilo que é possível. Não basta o arrependimento, é necessário o propósito. E o propósito é sempre a expressão de um caminho novo, de uma nova maneira de se viver. Não basta pedir perdão por ter jogado lixo no rio, destruindo. É necessário que eu não jogue mais. Não basta pedir perdão por não ter valorizado o voto, por ter brincado com o voto. É necessário que eu, na próxima eleição, faça do meu voto uma expressão de direito, onde de fato eu vou buscar o melhor, e assim por diante. Então o perdão não é um ato mágico, mas ele deve ser colocado em vista de uma correção, ou pessoal ou social. O Evangelho apresenta a correção social. Quando Jesus fala, vai conversar com aquela pessoa e, portanto, o pecado já sai do indivíduo e vai para o encontro do outro. E juntos, então, vão buscar um novo comportamento, chegando ao ponto de atingir a própria igreja, enquanto intermediária, enquanto aquela que, por vontade de Deus, teve de fato o papel de transmitir o perdão. Mas se duas pessoas brigarem, não basta a igreja perdoar. Há uma fase anterior, que é a reconciliação, arrependimento das pessoas. E a igreja depois confirma este perdão através da absolvição dos pecados. O pecado deixa em nós muitas marcas, cicatrizes. Alguém pode dizer: eu não consigo me esquecer do que eu fiz há tantos anos. Isso não significa que a pessoa não tenha recebido o perdão de Deus, desde que tenha pedido e tenha se arrependido. A nossa estrutura mental é como um computador, como um gravador que guarda na memória coisas boas e ruins, de tal forma que, mesmo que eu me recorde de fatos e acontecimentos passados, isso não significa que eu não tenha recebido o perdão de Deus e dos irmãos. Mas o que fazer quando reaparece na nossa mente a lembrança de um ato mau, já passado, já perdoado? Devemos rezar sobre o pecado, rezar pelas pessoas que nos ofenderam, rezar pelas pessoas que nós ofendemos. É dessa forma que a consciência, ela vai se libertando de recordações passadas, na medida em que colocarmos nesse contexto de reflexões